Bom, então vamos começando a nossa reunião. Boa noite a todas as pessoas presentes. Hoje nós vamos ter uma reunião interessante por conta desta discussão enorme que está acontecendo com relação às ondas binaurais. Muita gente ligando para nós que fazemos hipnose, dizendo que os filhos estão usando, não vai ficar viciado em droga, mas como elas também estão sendo usadas muito, como fazendo parte de coadjuvantes ou complementares em algumas situações, eu achei por bem convidar o pessoal e a partir daí a gente vai fazer essa discussão. O Dr. Rodrigo, que é fisioterapeuta e trabalha com ondas, né? Com ondas binaurais complementares, ele vai contar como ele fala. Doutora Cris Pigotti, que você já conhece, já é contumaz aqui nas nossas reuniões, prata da casa também, e vai falar, ela também trabalha com neurometria e utiliza essas ondas complementarmente à neurometria. E o Rubens, ele é músico, professor de música, mestrado, doutorado, é uma pessoa diferenciada, e que trabalha muito com sons, e eu pedi para que um músico, uma pessoa especialista em sons, fizesse parte dessa discussão, né? O Rubens, além de trabalhar com sons, é hipnólogo também, hipnoterapeuta. Sem contar que eu também levantei alguns trabalhos, vou poder também ajudar, complementando algumas coisinhas relativas ao tema. Eu vou pedir para que todos se apresentem, tá? Que digam qual é a sua formação, que fez a formação de hipnose, né? E, inicialmente, esta é a primeira pergunta. Então, vamos começar com o Rodrigo. Pedir para o Rodrigo se apresentar. Rodrigo, pode ficar à vontade. Tá, joia, doutor. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço ao Rubens também, que intermediou esse nosso contato. Prazer estar com todos aqui. Boa noite a todos. Eu sou fisioterapeuta de formação e eu estou bastante identificado com o esporte, né? Fisioterapeuta esportivo. E, num dado momento, trabalhei 10 anos no Comitê Paralímpico Brasileiro, e também trabalho com atletas de alto rendimento hoje. Eu tenho um interesse muito particular de tudo que é indução biofísica voltado para controle de ansiedade, melhora de sono, aspectos que podem contribuir para a recuperação do atleta, né, de um dia para o outro, ajudar também de modo complementar, controle de ansiedade, né, angústia das competições, melhorar sono. E eu tive a oportunidade de 2006, conheci o Dr. Nelson Alves, né, que é o grande precursor da neurometria funcional. Pude também fazer a formação como tecnólogo em neurometria, e eu aprofundei as ondas binaurais em cima da neurometria funcional, e mais tarde, ainda durante disciplinas do estrito sensu, eu tive uma disciplina com o Dr. Moacir Godoy, cardiologista, que ele falava sobre variabilidade da frequência cardíaca, e eu venho já há bastante tempo trabalhando com análise da variabilidade da frequência cardíaca e como esse belo marcador do sistema nervoso autônomo, né, como ele pode ser influenciado por qualquer tipo de influência ambiental, no caso, respiração funcional, né, batimentos bineurais. Então, a minha linha básica não é a hipnose, né, apesar de nós já conversamos, né, doutor, não deixa de ser uma linguagem, um potencial de linguagem hipnótica, né, não clássica, mas, como o senhor mesmo disse, né, começou ali a trabalhar a onda teta, né, a gente já tem ali esse potencial. E resumindo, finalizando, então essa que é meu interesse particular. Trabalho muito com dor também, crise de dor crônica. A gente tem também tido interesse em usar essas induções biofísicas, né, para trabalhar uma complementaridade aos tratamentos aí do doente crônico de dor. Né? Então, creio que basicamente é isso aí, doutor. Muito obrigado. Para começar, tá bom, né? Vamos à doutora Cristina. Boa noite a todos, e obrigado, Osmar, mais uma vez a gente está aqui presentes, né? E, então, eu trabalho, na verdade, eu era da área de empresa, minha formação em psicologia, e eu era da executiva de empresa, e comecei a me interessar a estudar um pouco mais a linha, né,
da psicologia, comecei a fazer alguns cursos de hipnose, mas eu não dava muita bola, assim, estudava, fazia, não fazia sentido, fazia outra formação, não fazia sentido, até que, de repente, comecei a me identificar depois de alguns cursos, e fiz também o curso com a formação com a nossa mestra, com a Heloísa Garbuglio, de regressão, e aí até fiz a medicina comportamental, que o Osmar foi meu professor, daí foi quando a gente criou os vínculos, e aí depois disso eu sempre ficava fazer hipnose e a regressão, mas eu achava que precisava de mais algumas coisas para comprovar que realmente, para entender, ou até o paciente entender que ele estava num estado alterado de consciência, e foi quando eu conheci a neurometria funcional com o Dr. Nelson, e realmente eu acabei me identificando. Sofri muito, né? Porque no começo a gente mexia com tanto equipamento, né, Rodrigo? É difícil. Mas, assim, foi suada e fiz a formação, depois eu fiz a pós deles, mais 3 anos. E, realmente, eu entendo que a neurometria nem todas as pessoas se identificam, porque tem paciente que realmente não gosta de escutar os sons, não gosta de ter a disciplina. Então, está tudo certo, a gente tem que ter diferentes ferramentas para diferentes pessoas. Mas eu percebo que quando as pessoas lá, na neurometria, a gente fala indutor de onda cerebral, que a gente fala que é o binaural, né, o som binaural, eu percebo que quando o paciente segue realmente de escutar os sons, que tem toda a rotina, ele tem um resultado muito bacana. Então, eu até me disponibilizei, porque eu vejo resultados na prática com a neurometria um pouco diferente do que a gente vê na internet, aí, com um monte de coisas bacanas que tem, mas que não tem acompanhamento. Então, foi nisso que eu acabei me baseando e cada vez mais estudo, né, sobre isso, porque a gente vê realmente os resultados com os pacientes. Mas também tem isso, né, Osmar? A gente vai falar um pouco depois. Nem todos conseguem ter um resultado bacana, mesmo com a neurometria, porque cada um tem o seu estilo. Eu acho que não existe nenhuma prática no mundo que seja 100% segura, não, 100% efetiva, né? E agora vamos ver o Rubens Lopes. Perfeito. Boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Osmar, pelo convite. Fico muito agradecido. Vamos lá, meu nome é Rubens, eu tenho 31 anos. Minha primeira formação foi em música, me formei pelo Unesp em 2012, se não me engano. Fiz um mestrado no Conservatório Superior de Música e Dança de Paris, na França, onde eu morei 5 anos. Depois fiz uma especialização lá também. Voltei para o Brasil, fui professor da Universidade Federal de Goiás, de música, onde eu dei aula de neurociência da ansiedade também, porque eu sempre na música tive muita relação aí com a parte da psicologia e neurociências. Fiz uma pós-graduação, lato sensu, em neuropsicologia experimental, pela FAMESP, e atualmente eu sou estudante, eu estou fazendo outra graduação em psicologia pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Hipnose, eu segui toda a formação do Alberto Delísio lá no Brasil, do Antônio Carreiro, pelo Instituto Dave Elman, nos Estados Unidos. Tem as formações de hipnose não verbal também, que o Giancarlo Russo trouxe para o Brasil através do Bogo Cristo Neto. Tenho várias formações também fora do hipnotismo, tem formações em dor pelo José Siqueira, do Albert Einstein. Tenho a formação que eu fiz também aqui com o Rodrigo Despato, foi onde eu conheci ele também, de análise da variabilidade da frequência cardíaca, que hoje eu uso bastante. E atualmente eu me interesso muito pela linha de pesquisa da psicologia anomalística, do qual eu sou coordenador da extensão da Universidade do Norte, em São José do Rio Preto, da extensão em psicologia anomalística. Eu acho que é basicamente essa a minha formação. Então, Rubens, já pode começar explicando para todos nós o que são as ondas binaurais e como elas são formadas. Para entender o que são as ondas binaurais, a gente precisa entender que todo som ele pode ser um som harmônico, que tem uma frequência, ou pode ser um som inarmônico, que não tem uma frequência definida. Ou ainda pode ser um ruído, como o ruído de um carro, um ruído que a gente não identifica frequência. Para esses sons que a gente identifica frequência, eles são compostos nada mais, nada menos do que batimentos acelerados. Quando você pega qualquer batimento e você acelera, você tem uma frequência audível.
Esses batimentos, essa quantidade de batimento é medida em hertz. Então, se eu falo, por exemplo, que eu tenho um tom, uma nota musical, que está a 440 hertz, na música seria o Lá, então eu tenho 440 batimentos por segundo. E isso me dá a nota Lá. Bom, o que acontece? Quando eu tenho uma nota, vamos pegar esse 440 mesmo, e coloco em um ouvido, e depois eu pego uma outra nota um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, vamos dizer que de 440 eu pego uma outra nota que está a 444 batidas. Vai ser um Lá ainda. Só que, em vez de colocar no ouvido direito, eu coloco no ouvido esquerdo. Eu vou começar a ouvir, ouvindo 440 num ouvido e 444 em outra, um batimento. Um batimento que corresponde a 4 notas, a 4 pulsações por segundo. Bom, quem descobriu isso, eu fiz uma pesquisa rápida, porque eu também não sabia, vou compartilhar com vocês, foi um cara chamado, eu vou falar o nome dele em português, Heinrich, em alemão, né? Wilhelm Dolf, em 1841, que era um físico e neurologista. E ele, na verdade, não descobriu a aplicação terapêutica disso, ele descobriu o fenômeno em si. Que quando você ouve dois sons com uma pequena diferença de frequências de batimento, você ouve um outro batimento. E aí depois surgiu a aplicação terapêutica muito depois disso, quando a gente começou a estudar, né? Os cientistas começaram a estudar as frequências cerebrais, os ritmos cerebrais. Perfeito. Aí eu faço uma pausa aqui, eu quero saber se os colegas querem complementar alguma coisa. Na realidade, é a diferença, né? Esta diferença que é a percepção, é o que destoa no nosso cérebro e a gente começa a perceber essa diferença, né? Então, Perfeito. isso é só para a gente perceber. Então, e qual é a frequência audível normal do ser humano? Qual é as frequências que são audíveis no ser humano? Olha, doutor Osmar, se não me engano, a frequência que a gente que a gente ouve melhor é de 3.000 a 5.000 Hz. Porém, o ser humano ele pode ouvir de 20 Hz, que é bem baixo, até 20.000 Hz. Porém, assim, de maneira legal, assim, que a gente interpreta, que a gente entende bem, é mais ou menos entre 100 Hz, desculpa, falei besteira, 100 Hz até 4.000, 5.000 Hz. Isso, porque para mim, por exemplo, eu percebo que a melhor audição minha é em torno de 200 Hz. Isso eu descobri recentemente, que eu fui procurar né, por conta desses estudos agora, né? Também não sabia, né? E quanto então, mais diferente, que não tem nada a ver com os decibéis. Não tem nada a ver com decibéis, que é intensidade, é outra coisa. Isso, é a amplitude da onda. Isso. Então, Rodrigo, você tem alguma coisa que você quer complementar disso aí inicial? Que o Rubens falou? Sim, uma apresentação e uma introdução bem bacana do Rubens, mas é importante salientar que o pessoal precisa entender que o batimento binaural, ele é o pessoal costuma chamar isso de ilusão acústica, né? Então, não necessariamente ele é um som que você escuta, mas ele cria uma frequência de interferência entre essas duas que estão ali equalizadas em cada ouvido, né? E essa frequência, ela tem a capacidade de criar, ainda que se conteste, não se afirma isso na totalidade, mas ela pode ela pode soar como um ritmo de sincronização com as ondas cerebrais, tá? Já que o Rubens falou de onda cerebral, vamos só lembrar que o pessoal da hipnose já está bem familiarizado, a gente tem aí da mais baixa para a mais alta, né? A delta, teta, alfa, beta baixo, beta alto, gama, né? E, basicamente, a gente vai ter um objetivo de trabalhar esse batimento bineural, essa ilusão acústica, para poder criar uma sincronização com essas ondas. Ou seja, igual o Rubens explicou. Uma coisa importante também para complementar o que o Rubens disse é que já se tem evidência que esse ritmo bineural, porque o pessoal pode perguntar, mas eu posso colocar qualquer frequência no ouvido direito e o esquerdo para gerar o batimento binaural? A gente já sabe que devemos trabalhar com frequências abaixo de 1.000 Hz, tá? Essa em torno de 400, 440, 400, 500 Hz é o ideal, e a diferença de um ouvido para o outro não deve exceder 30 Hz, 30, 40 Hz no máximo, tá? E aí o colega ele pode, em cima do objetivo terapêutico que ele tem, então vamos imaginar que eu precise
que o meu paciente, eu quero pensar em gerar um protocolo de batimento binaural para induzir sono, né? Então, nós podemos gerar uma diferença de até 4 Hz, né? Para jogar um ritmo delta ali, tá? Então, dá para a gente pensar em como modular terapeuticamente, usando esse objetivo do batimento binaural com a função cerebral que você quer gerar a partir de um predomínio de onda cerebral, tá? Legal. Cris, alguma coisa a complementar até aqui? É isso mesmo, né? Eles explicaram bem. Eu acho que a grande diferença que a gente acaba vendo dos sons que tem hoje aí no YouTube, né? Que estão disponíveis, é aqueles sons que não são gerados especificamente para aquelas pessoas, de acordo com a fisiologia deles. Então, esse é lógico, ajuda, mas você não tem um acompanhamento terapêutico, que a gente vai até explorar um pouquinho mais adiante. Isso, não, e mais um detalhe, né? Eu vou aqui só dando uma amarrada, né? Para a gente lembrar que entre 100 e 3.000 é mais ou menos o que a gente ouve, mas que o ideal é trabalhar entre 100 abaixo de 1.000, deve ter né? E outra coisa, mesmo que você vai fazer uma diferença de poucos hertz, que é o que interessa, entrando dentro daquele espectro que a gente trabalha, que vai desde ondas delta até gama. Gama é 30, então quando ele falou máximo 30, né? Porque eu acho que aí depois nós vamos explorar o porquê até 30. Mas lembrando que em torno de 200 a 400 é um dos lugares mais confortáveis, em geral, da grande maioria. Tá? E se a gente tiver que trabalhar, é bom trabalhar neste nível e fazendo essas variações de delta, que vai de 1, 2, 3, 4, até 30, no máximo, que é gama 1. Gama 2, que são aquelas gamas de alta voltagem, que a doutora Gilda Moura gosta muito de estudar, elas já entram num outro campo que depois a gente pode conversar sobre isso. Você me permite, doutor, só fechando, que é bem importante também, duas considerações. O indivíduo que tem algum quadro de estresse sonoro, estresse acústico, tá? É importante a gente considerar isso aí. E a questão do volume, a galera que está falando do iDose, a gente vai discutir isso um pouco mais à frente, eles estão falando para jogar um volume o mais alto possível, isso é extremamente prejudicial, tá? Eu queria colocar um tema aqui, um debate, eu não sei se é o melhor momento, mas eu precisava entrar nesse tema para a gente ter uma discussão mais acalorada sobre a efetividade dos sons binaurais, que aí seria o tema do ceticismo metodológico, que seria da onde a gente parte para a gente saber se algo funciona ou não. Porque quando a gente questiona se algo funciona, se algo traz resultado, a gente precisa buscar a melhor metodologia possível para fazer a verificação. E quando a gente fala de melhor metodologia, a gente fala de estudo randomizado, a gente fala de um P de Pearson baixo, menos de 0,05, a gente fala de ambiente controlado, a gente fala de redução de viés interno e externo de pesquisa, a gente fala de um monte de coisas que tem muita relação com o estudo experimental, mascaramento, cego, duplo cego, triplo cego. E para a gente entender e poder entrar nesse tema e dizer sobre a efetividade, que eu não sei se é o momento agora, se você vai querer ver isso agora, Osmar, se isso funciona de fato ou não, eu precisava fazer umas considerações antes muito importantes da área da psicologia. É um tema polêmico. Vamos lá. Quando a gente fala de ceticismo metodológico, a gente precisa saber de uma coisa, antes da gente colocar a mão e se lançar para qualquer tipo de estudo. Eu vou fazer algumas definições aqui que para a gente, principalmente na hipnose, é fundamental a gente conhecer e a maioria das pessoas com quem eu tenho contato não conhece, não sabe. Primeira delas, a gente precisa entender o que é a semiótica. Semiótica causa um certo estranhamento essa palavra, mas é a área de estudo dos símbolos, dos signos, na verdade. Mas vamos colocar que é o símbolo para ficar mais fácil da gente entender. O que é um símbolo? É tudo aquilo que representa alguma coisa. Pode ser um gesto, pode ser uma roupa, pode ser um tom de voz, pode ser um comportamento, pode ser um objeto, pode ser um desenho, uma caneta. Tudo pode ser um símbolo, tudo pode ter uma representação. E a área que vai estudar essas representações é a semiótica. Tudo aquilo que a gente percebe através da consciência que representa alguma coisa. Tudo bem, guardemos essa informação. Bom, o resultado da percepção desses símbolos no nosso comportamento, ele é estudado por uma área bem científica, totalmente baseada em evidências, que é a análise experimental do comportamento. Que vai ter uma área que é chamada, dentro da análise experimental do comportamento, isso é Skinner, vai ter uma área chamada análise do comportamento verbal.
que vai ser a análise da linguagem, a análise do que a semiótica, o que os símbolos causa no comportamento do ser humano. Bom, mais uma informação, guardemos também. A gente memoriza, desde que a gente nasce, desde que começa o processamento da linguagem, vários signos. A gente memoriza o que as coisas significam e a gente começa a criar associações entre elas. Então a gente memoriza a cor vermelha e a gente começa a associar com tudo aquilo que é vermelho, vermelho sangue, vermelho morango, vermelho uma roupa, vermelho carro, e a gente começa a fazer esse tipo de associação com tudo que passa pela nossa vida. Tudo que passa no nosso caminho, desde que a gente começa esse processamento simbólico lá por volta dos 2 anos de idade, há pessoas que dizem que começa antes, até o final da nossa vida. A gente cria esses condicionamentos, que a gente pode chamar de crenças também. A gente precisa de uma crença para a gente poder manter a nossa sobrevivência enquanto seres humanos. Então a gente precisa saber que o banheiro fica aqui do lado e eu posso levantar e ir no banheiro. Isso é uma crença. Isso é muito mais do que uma crença, é muito mais simples do que uma crença religiosa, de fé. É uma crença sobre tudo que eu faço, sobre a consciência que eu tenho do funcionamento dos símbolos dentro dessa semiótica, de como que eles funcionam, para eu poder saber como que eu mantenho a minha sobrevivência em função deles. Então eu preciso saber onde tem comida, eu preciso saber como eu ando, eu preciso saber como eu me movimento, como eu luto com um problema, um inimigo, como que eu atravesso a rua. Para tudo isso eu preciso desse condicionamento, eu preciso dos signos, eu preciso das crenças. Bom, as crenças, o que elas vão fazer? Elas vão direcionar a energia do nosso sistema nervoso para um comportamento de sobrevivência. Então eles vão modular o meu organismo fisiológico e modulando minhas emoções, meu organismo fisiológico, eu vou gerar um comportamento específico. Então, vamos considerar então que toda crença, todo condicionamento de signos, de causalidade, de causa e efeito desses signos, gera uma alteração orgânica e um comportamento. Tudo bem, as crenças são fundamentais para a nossa sobrevivência. Elas mudam nosso organismo e nossa ação e todo o nosso comportamento. As crenças, segundo Charles Peirce, que foi o criador da semiótica, ele dizia que traz muito conforto para a gente, porque a gente fica seguro. A gente se sente seguro de que a partir dessa crença eu posso arranjar uma solução para um problema que eu tenho na minha vida. Então todo tipo de crença traz um conforto, enquanto a dúvida traz angústia. Charles Peirce foi muito categórico quando ele afirmou isso, quando ele estudou a fixação das crenças. Bom, porém, acontece o seguinte, essas crenças, ao contrário do que muita gente acredita, elas não precisam representar uma verdade causal, que é a causalidade, causa e efeito, sendo que correspondência na ciência não é causalidade. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui bem simples. O indígena lá na floresta que toca tambor para fazer chover. De repente está sem chover faz muito tempo, aí ele vai lá e toca tambor, e de repente começa a chover. Cientificamente, a gente pode afirmar que não foi por causa do tambor que a chuva começou. Porém, ele vai acreditar, criando uma superstição, de que o tambor fez chover. Então, isso vai gerar essa superstição, que é um termo também da AEC, da Análise Experimental de Comportamento de Skinner. Isso vai ser chamado de correlação coincidente. Dentro aí da filosofia, das ciências, a gente pode chamar isso de correlação coincidente, que é essa superstição que eu estou falando. A gente faz algo achando que gera alguma coisa, mas na verdade existem outras variáveis que estão gerando aquela coisa, e não aquilo que eu achei, que eu acreditei que seria a causalidade. Bom, isso é muito importante. Quando essas causalidades, essas superstições, essa correlação coincidente gera uma alteração no organismo humano, dentro de algum procedimento, geralmente terapêutico, geralmente médico, a gente vai dar um nome para isso. A gente vai chamar isso de fenômeno placebo, que é quando o organismo muda, quando o comportamento muda, a partir do que a gente acredita que é um princípio ativo, quando na verdade não é. Foi uma intervenção inócua. Tudo bem? Então é muito importante a gente saber que a partir de símbolos inócuos, símbolos supersticiosos, símbolos que têm correlação coincidente, a gente consegue mudar muito. Não é um pouco, não é um pouquinho, não é uma alteraçãozinha que mexe ali e pronto, acabou. A gente consegue mudar extremamente o organismo humano. A gente consegue mudar completamente o comportamento humano. E isso eu falo como hipnotista mesmo, porque com a hipnose a gente sabe que a gente consegue alterações orgânicas extremamente assim curiosas, vamos dizer assim. E isso a gente tem relatado em todos os livros e isso a gente tem vários estudos científicos de fato mostrando que essas alterações orgânicas
de fato acontece. Muita atenção aqui. Quando eu falo de placebo, não significa que placebo não funciona, como muita gente acredita. Ah, placebo está desmerecendo a minha prática. Significa que não funciona. Pelo contrário, placebo pode funcionar muito e a base do hipnotismo eu posso dizer que é até o fenômeno placebo. A gente gera o fenômeno placebo de maneira controlada no cliente, no paciente com quem a gente trabalha e isso pode ser muito eficaz, conforme afirma Irvan Kirsch, que é o chefe de departamento de estudos em placebo, grande hipnotista, professor de medicina da Harvard. Bom, a única coisa que significa então quando eu falo que é placebo é que o procedimento é inócuo e não que ele não funciona. Falando em hipnotismo, como que funciona o hipnotismo? É importante a gente chegar num consenso aqui também. No hipnotismo a gente tem um símbolo, que é a semiótica. Com esse símbolo a gente gera um convencimento a partir de algum procedimento. E quando eu falo de convencimento, eu estou falando de fixação de crença, eu falo de autoridade, eu falo de retórica, eu falo de emoção, fazer a pessoa sentir alguma coisa no corpo dela, eu falo da roupa que eu uso, eu falo do preço do tratamento que eu cobro. E com isso eu vou conseguir uma resposta orgânica que na hipnose a gente chama de expectativa. Essa expectativa, dentro de um processo de retroalimentação positiva, aqui eu coloco feedback positivo da fisiologia, vai causar diversos tipos de fenômenos orgânicos e comportamentais. Na hipnose a gente tem muito interesse pelos fenômenos dissociativos e estados dissociativos, onde tem uma presença muito forte aí de comportamentos autômatos, comportamentos automáticos, onde a pessoa, por exemplo, cola a mão e não consegue soltar, onde ela esquece o próprio nome. Só que isso, claro, não dentro de um entretenimento, mas pra gente a gente acaba usando aqui de um jeito sério dentro da medicina, porque assim como eu colo a mão, eu consigo tirar uma dor e fazer uma intervenção cirúrgica em alguém sem nenhuma dor, através de uma analgesia, através de uma anestesia. Isso a partir desse procedimento que a gente pode colocar que tem a base no placebo. Tudo bem. Guardando essas informações, eu vou apresentar para vocês dois fenômenos muito importantes para a gente falar sobre isso, que é o efeito, esses dois fenômenos são na psicologia social, tudo bem? É o efeito Rosenthal e a profecia autorrealizável. O que é esse efeito Rosenthal? Ou o efeito Pigmalião? É o efeito que diz que quando a gente tem uma expectativa de que a outra pessoa vai conseguir fazer algo, aquela pessoa tem um aumento de probabilidades de conseguir fazer aquilo. Seja uma alteração comportamental, seja uma alteração orgânica. E a profecia autorrealizável é a consequência desse efeito Rosenthal. É quando a pessoa ela percebe essa expectativa que a pessoa tem e ela desenvolve uma expectativa que é a base do fenômeno placebo dentro da teoria da expectativa de resposta de Irvan Kirsch, que está dentro dessa placebônica, que é o estudo do placebo lá na Harvard. Então ele tem essa teoria da expectativa de resposta, que a base dela vai ser o efeito Rosenthal, a expectativa que eu tenho em outra pessoa, e a profecia autorrealizável, que é a expectativa que eu tenho, que eu percebo em algum determinado processo que vai levar o meu organismo para uma alteração, meu comportamento para uma alteração. Ok, essa alteração pode ser algo bom, pode ser algo ruim. Geralmente, quando é algo bom, a gente tem chamado na ciência de fenômeno placebo. Quando é algo ruim, a gente tem chamado de fenômeno nocebo. Bom, aí eu chego e conecto com a questão das ondas binaurais, e não só as ondas binaurais, mas todo tipo de intervenção terapêutica. Se eu sou um bom conhecedor de hipnose, se eu tenho a técnica do hipnotismo, se eu sei como manipular ou a expectativa de alguém, se eu sei como convencer alguém, e se eu tenho um símbolo que pode ser um som, pode ser uma imagem, pode ser ondas binaurais, pode ser uma música, e eu dou causalidade, e eu fixo essa crença de uma causalidade nesse símbolo no paciente, no cliente, através da hipnose, eu consigo qualquer tipo de alteração orgânica direcionada nesse paciente. Seja orgânica, fisiológica, seja comportamental. Dave Elman chamou isso de indução catalisadora. Então, através de... ele fumava, de charutos, ele conseguia dar sugestões hipnóticas e fumando ele falava, agora eu vou dar a terceira baforada e você vai entrar no estado alterado de consciência, ou eu vou dar uma terceira baforada e aquela sua dor some, eu vou dar uma terceira baforada e o seu estado mental muda e você percebe tal coisa que você não percebia antes. A base disso é o fenômeno placebo, a base disso é a percepção semiótica de causalidades que não são causalidades, são superstições. E essa é a base explicada do hipnotismo, do processo hipnótico para a gente. Tudo bem. Quanto mais técnicas... Certo. Mais 2 minutinhos, vê se você consegue. Com certeza, estou terminando, doutor. Quanto mais técnicas a gente tem na clínica para mexer com a percepção
da pessoa, mais a gente vai ter um prognóstico positivo dentro dessa terapia. E quando eu falo dessas técnicas, eu estou falando de algumas condutas que muitas pessoas não dão valor hoje e que mudam completamente, para a gente que é estudante de hipnose, conhecedor de hipnotismo, muda completamente o prognóstico de uma pessoa. Como, por exemplo, tratamentos mais caros que eu citei. Se você cobra mais caro num tratamento, ele tende a funcionar mais. Remédios mais amargos tendem a funcionar mais também. Fila de espera maior para você ser atendido faz com que o prognóstico também seja mais positivo. Procedimentos invasivos, como agulha entrando na pele, também faz funcionar melhor, tem um prognóstico mais positivo. Cirurgia sham, cirurgia falsa, faz também o prognóstico ser mais positivo. Uso de tecnologia mais cara ou rara também, gerar dor na pessoa, tocar na pessoa, tem muito estudo científico mostrando isso, que quando você toca na pessoa o prognóstico é mais positivo, o nível de rapport, confiança com o profissional, atendimento com alguém mais famoso ou com títulos importantes, aparência do consultório onde a pessoa é atendida, a autoridade ou empatia em relação a quem recomendou o profissional, efeito correspondente já ter acontecido antes, então se ela já percebeu aquilo antes, mesmo que foi uma superstição, aquilo tende a se repetir. E, enfim, o problema que a gente chega aqui é como separar, quando a gente fala de ceticismo metodológico, como separar o princípio ativo de um procedimento do procedimento inócuo, do procedimento placebo. E aí a gente precisa, mais uma vez, como eu falei no início, se voltar às melhores metodologias que a gente tem. Que hoje a gente tem os estudos experimentais, onde vai ter a redução do viés, onde vai ter ambiente controlado, onde vai ter mascaramento, e depois a gente vai ter as revisões sistemáticas e as meta-análises. E aqui eu separei uma revisão sistemática, duas revisões sistemáticas, desculpa, e uma meta-análise bem atuais, uma de 2019, uma de 2020, uma de 2021, trazendo os resultados das ondas binaurais para vocês. Foi bacana você fazer essa revisão, porque isso aí vai encaixar dentro de uma dúvida que nós temos. Se este processo é realmente um processo sociogestológico ou se é um processo que tem uma repercussão, tá certo? Psicobiológica ou neurobiológica importante. Eu acredito que são as duas coisas, mas eu vou deixar para depois fazer essa complementação também, né? Vamos lá, Rodrigues, tem alguma coisa a complementar nisso que o Rubens falou? É uma das questões que ele só fragmentou uma grande polêmica, né? Geralmente gera muita inquietação entre a capacidade que nós, que estamos na área de saúde, né, temos de equilibrar, né, essa visão mais controlada, né, que é uma visão onde você tem diversas questões aí que você obtém via preceito estatístico, um resultado baseado em condicionantes prévios, e como que você consegue entender isso de uma maneira mais libertadora no que é a prática com evidência clínica, aquilo que você faz em consultório, onde os fenômenos placebo, nocebo estão ali interferem bastante, né? Então, eu acho que o Rubens ele criou essa inquietação, penso eu acho ela super válida, justamente para que nós não polarizemos, né? Não criemos aí um conflito de interesse mediante aquilo que nós acreditamos. Até entendi a conclusão que ele deu na introdução, que basicamente é aquela história. Se nós formos partir da perspectiva semiótica daquele que está em laboratório, está controlando todas as variáveis, aquilo para ele funciona como um símbolo potente, e aquilo que ele vai fazer soa como verdade, né? Soa como um critério verdadeiro, né? Como um símbolo de verdade. E aquele que está em consultório, né? Que está ali do dia a dia, com a expertise clínica, aplicando os preceitos básicos da formação, ele também entende que aquela resolutividade faz parte de uma verdade semiótica dele, né? E eu penso que é um grande dilema que vários profissionais, um grande problema comportamental de vários profissionais que não conseguem se equilibrar entre esses extremos, né? Porque isso foi colocado como extremidades, como antagônicos, né? O que é clínico, não tem nada de científico, o que é científico não serve para o clínico, e a gente precisa ver realmente, aí o colega que vai falar sobre PBE, certamente ele vai considerar bastante essas questões que a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Saber onde é o nosso lugar mediante o contexto de aplicabilidade daquilo que a gente faz. Eu queria ver com vocês, e vou começar pela Cris, quais são as aplicações clínicas, tá certo? Coadjuvantes e complementares, né? Que a gente pode ter aplicando
os batimentos binaurais? Bom, no meu entendimento, e pelo que a gente tem estudado todo nessa área de neurociências, eu entendo que tanto a gente usar esse som binaural, né? Porque eu falo outro som, outro nome, o indutor de ondas. Então, muitas vezes a gente vai nesse impasse de achar que ele pode resolver e que a gente tem um certo controle. Mas quando, por exemplo, eu vou falar na linha que eu trabalho, né, na neurometria, quando eu começo a fazer toda uma estimulação neural, ou toda essa parte de entender como que está funcionando, se aquilo tem resultado para o meu paciente, eu tenho que entender também o que ele está, como que ele está se alimentando, como que ele está dormindo, as neuroinflamações que ele tem, porque muitas vezes ele pode realmente funcionar, mas se a pessoa, é como se assim, tivesse tudo muito sujo na cabeça dele, muita pressão, muita coisa acontecendo, né, emocionalmente, biologicamente, e se eu entro com som, isso não vai fazer o efeito que precisa. Então, geralmente, a gente faz um detox quando a gente começa esse trabalho na neurometria. A pessoa vai tomar, a gente indica alguns fitoterápicos, ômega 3, a vitamina E, a vitamina C, algumas coisas que consigam equilibrar, melhorar um pouco essa fisiologia dele, para que a gente possa estar entrando, então, com esses indutores de onda cerebral ou os sons binaural. O que eu percebo também? Que muitas vezes nem todas as pessoas conseguem, mesmo que a gente faça esse detox, que faça todo o trabalho com essa pessoa, que é bem específico, ela não consegue corresponder da forma adequada. E aí você pode até falar assim, mas tem um efeito placebo, não tem efeito placebo, funciona, não funciona. Na prática, eu não sinto muito isso de que um efeito placebo, quando eu trabalho com o som binaural, ele tem um fator importante, porque a gente entende, dentro dos estudos que a gente faz, que é como se os neurônios fizessem novas sinapses e vão desbloqueando aqueles pensamentos ou aquelas coisas que estão impactando. Mas, por exemplo, as pessoas que têm transtorno bipolar, nem todas as pessoas conseguem se adaptar com esse som. Esse som acaba prejudicando até, muitas vezes, porque ele acaba ficando mais excitado, fica mais nervoso. Por isso que eu entendo que quando a gente tem um acompanhamento de perto, né, diferente do que hoje a gente tem na internet, que é bacana, é interessante, mas não tem um acompanhamento ali para ver como que a pessoa está conseguindo corresponder ao que a gente está buscando nesse tratamento dela. Eu baixei uns aplicativos e fui ver. E eu percebi que o som em 100 Hz, mesmo que não tivesse ainda distorcido, né? O som em 100 Hz, para mim, era desagradável. Quando eu punha ele em 400 Hz, ele ficava mais agradável. E aí, para mim, o efeito seria melhor. Então, existe este detalhe de que alguns programas eles são padronizados. Então, se nós vamos trabalhar com, onda teta, eu quero trabalhar lá com alguma coisa entre 5 e 6 Hz, é por aí isso, né? O que vai acontecer? Eu vou pegar de 100, um no ouvido 100, o outro no 106. Só que o som de 100, nessa variação de 100, é desagradável para mim. Se eu puder fazer assim 200, esse nível tá bom. Então, aí eu vou fazer a distorção, a diferença, dentro deste que é mais agradável. Então, eu tenho a impressão que até este detalhe e a intensidade também são detalhes que têm que ser coordenados e controlados quando a gente vai aplicar essas práticas. Eu não uso isso clinicamente, mas eu fui testar em mim para saber como é que eu me comportaria. E eu percebi esses detalhes. E eu gostaria que o Rodrigo, também, que está acostumado a trabalhar com isso, me dissesse se ele concorda comigo com isso que eu falei e quais as outras possibilidades de uso dos batimentos binaurais. Uma coisa que é bem importante considerar, que pega um gancho em cima do que o Rubens introduziu, é que hoje, quando você vai nas revisões sistemáticas com meta-análise sobre batimento binaural, o que acaba acontecendo? Existe o fator cultural, né?
Então, você tem um fator cultural que tem que ser levado em consideração, né? Então, isso tem total ligação com esse clímax, né, de raciocínio que o Rubens desenvolveu. Então, o que a pessoa acredita, que faz parte da cultura dela. Então, a gente já tem relação de pessoas que têm um determinado padrão cultural que reagem melhor a essas influências binaurais, tá? Isso também está bem clarificado já. E outra questão importante, parece fazer mais efeito com pessoas que já têm experiência em meditação ou em estados alterados de consciência, que já praticam de alguma forma e que usam algum tipo de alucinógeno, né? Então, também tem essa questão que é importante considerar. A questão de como isso pode ser usado clinicamente, como o senhor falou, eu sempre faço o que a gente chama de entraining cerebral. Uma coisa que é importante lembrar é que quando você entra com qualquer estímulo externo, por exemplo, um som, tá? Isso, quando a gente vai trabalhar vamos pensar que esse som ele funciona como um bit de informação, né? Em linguagem computacional. Quando esse bit de informação é inserido no sistema, tá? Isso a gente chama de engrama, né? E esse engrama, ele vai realmente criar toda essa questão que a Cris comentou. Então, a partir do momento que você tem ali, uma coisa que é importante a gente considerar, existe uma barreira engramática baseada em crença, baseada em cultura para este engrama que vai ser inserido. Por isso que eu fiz essa introdução. Mas vamos pensar que não existe. Eu vou usar ali esse batimento bineural. Então, esse bit de informação, ele entra, ele sensibiliza um grupo de neurônios, né? E a partir de uma facilidade pré-existente, isso pode criar ali um caminho, né, de entraining cerebral, que a gente chama, para que você vá criando novas sinapses, né, bloqueando o que a Cris falou, de pensamentos, um padrão de rede neural ligado à ansiedade. Ele vai ser substituído até por uma questão engramática, por esse fator de som que está entrando aí. Só que aí entra tudo que o Rubens já falou. Pode impactar mais, pode impactar menos. Tá? E aí você tem que ter o parâmetro repetição, porque nós somos seres que estamos a todo momento vivenciando o ambiente. Então não adianta achar que isso é uma coisa que você entra ali com um bit de informação e isso já faz um resultado duradouro. Até porque a gente sabe que em neuroplasticidade cerebral, a partir do entraining cerebral, você vai ter que repetir sistematicamente o estímulo por 3, 4 meses aí, até que você tenha o chamado potencial de longa duração, até que uma rede neural nova se forme, né, e se substitua, ou pelo menos concorra com aquela pré-existente, tá? Que muitas vezes estava ligado a um padrão que você quer tratar com batimento bineural. A questão da preferência, essa faixa de preferência, eu coloco aqui um padrão de batimento binaural a tantos hertz. Isso vai também de uma sintonia individual. A gente nunca chega lá, tanto é que eu pergunto assim para o paciente quando eu vou utilizar. Eu explico o som, eu procuro não dar muita informação para não induzir, né? Você vai ouvir um chiado, esse chiado você vai dizer para mim se você gosta dele ou não. Porque tem aquela história, se a pessoa já oferece uma resistência psicológica ao estímulo, você já vai ter todo um bloqueio, toda uma interferência que vai atrapalhar todo o resultado ali. Mas uma vez que a pessoa se jogou ali, o que você acha dessa frequência? Tá? Aí eu procuro comparar 2, 3 possibilidades e ela vai se identificar com alguma delas. Isso é bem importante, não é só chegar o pessoal ver, é importante, galera, o pessoal ficar antenado com isso. Eu fui lá no YouTube e tem lá um batimento binaural que serve para controlar a ansiedade. Então ninguém sabe o que ninguém sabe como foi processado aquilo, tá? Então tem que tomar muito cuidado, doutor, porque realmente hoje existem equipamentos que servem para isso, existem tecnologias voltadas para isso. Então essa avidez para ir para a rede social, para ir para o YouTube, dentro de uma informação que não é oficial, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe a procedência disso, é bastante perigoso, tá? Eu acho, inclusive eu quero só complementar, já vou dar a palavra para o Rubens continuar aquela parte que ele estava fazendo, mas eu quero só lembrar, quando eu perguntei da aplicabilidade, eu quis dizer também, porque a gente vê, por exemplo, nós sabemos que as nossas ondas cerebrais, elas têm particularidades específicas com cada uma. Então, se eu estou hiperconcentrado, hiperfocado, trabalhando um processo muito intenso, eu estou com a minha atividade gama lá em cima, trabalhando. Nós estamos aqui conversando normalmente, a maioria de nós está em beta,
não é verdade? Alguns que eu estou olhando aqui estão meio sonolentos, podem estar entrando em alfa, mas estão ainda ativos, não é verdade? Na fisiologia normal, de uma pessoa normal, se ela está em alfa, teoricamente ela está entrando em estado de relaxamento. Numa fisiologia normal, uma pessoa entra em teta e depois vai para delta, numa fisiologia normal dentro de um sono, não é verdade? A pessoa está dormindo. Se a pessoa estiver acordada e entrar em teta ou entrar em delta, isto significa que ela está num estado modificado de consciência, já que a consciência normal dela deveria estar dormindo, e ela não está dormindo. Então, ela está tendo uma atividade neurológica ou eletrofisiológica, tá? Que seria para um estado de sono, e ela está acordada. Por isso que ela tem todos os fenômenos. Por outro lado, nós sabemos que a maioria dos fenômenos da hipnose, sonhos e as experiências, né, aquelas experiências de imaginar de sonhos, acontecem em teta, não é verdade? Então, muita gente fala, eu vou pôr você para entrar em teta, para você lembrar, sonhar, tal. E não é bem assim com a gente, não é só você achar que você vai colocar, regular uma onda binaural para delta, que a pessoa vai entrar num sono profundo. Ela pode entrar num sono, pode entrar em delta, mas ela está no estado modificado de consciência e não necessariamente ela está respondendo como um sono profundo. A gente tem que entender isso. Ela está no estado modificado de consciência e ela está num estado muito suscetível às sugestões, tá? Então, isso é um detalhe que eu acho que vale a pena a gente também discutir, né? E agora eu quero falar para o Rubens. Rubens, eu quero que você fale um pouquinho desses trabalhos que você tem aí, que você comentou, porque depois eu vou pedir para o doutor Monson, que está aqui nos ouvindo, para ele falar, dar uma complementada ou falar alguma coisa em cima do que você vai apresentar para a gente, tá? Mas pode apresentar aquilo que você, complementar aquele seu raciocínio. Ok. Doutor Osmar, eu posso fazer só uns comentários em cima do que o Rodrigo trouxe? Pode. Ele falou a questão da cultura, isso é muito interessante, é uma área que eu me interesso bastante também. Vai ter a semiótica da cultura, que vai ser uma área que vai estudar só isso também, como os símbolos são vistos na cultura, sejam eles quais forem. Dentro da EC também, análise experimental do comportamento, vai ter o papel da historicidade, no condicionamento e na resposta que o indivíduo tem na história de vida que ele teve. E aí, tem uma coisa muito curiosa, que eu sou músico, eu sou percussionista, minha vida inteira eu toquei tambor, sempre toquei tambor, desde pequeno. E nesses lugares que eu toquei tambor, eu nunca vi ninguém relatar estados alterados de consciência, relatar fenômenos hipnóticos. Eu sempre toquei muito, toquei em orquestras, toquei fora do país, toquei demais, no Brasil, em rodas, até dentro de lugares religiosos e tudo mais. E assim, nunca vi eu tocar de um jeito, mesmo que seja monótono, mesmo que seja um ritmo específico, alguém cair em estados alterados de consciência. Porém, eu já vi as pessoas irem para rituais xamânicos, pegar um tamborzinho assim, suando mal mesmo, um tambor bem ruinzinho, fazer uma roda e falar, agora eu vou tocar esse tambor e vou, através do som desse tambor, eu vou chamar os espíritos da floresta e vocês vão cair em estado alterado de consciência e tudo mais. E o cara começa a tocar e cai todo mundo em transe. E aí eu me pergunto, será que é o tambor ou será que é outra coisa? Será que é o contexto, por exemplo? Então, essa é uma questão interessante. Deixa eu complementar uma coisinha rápida. Você já ouviu falar em terpsicoretranseterapia? Não. Terpsícore é a deusa da dança. Tá? E a terpsicoretranseterapia foi uma técnica. Até ela foi inventada por um brasileiro chamado Dr. Davi Akenstein, que morou nos Estados Unidos muitos anos. E essa técnica usava o som da quimbanda, tá? E ele colocava as pessoas numa sala fechada, com um tatame no chão e as paredes protegidas, e as pessoas entravam num transe cinético junto com o som da quimbanda. E é assim, isso que você falou, será que é a parte sugestológica ou será que é a parte
neurobiológica, né? Eu já vou te dar, Rodrigo. Só um segundo, deixa eu só acabar essa. E eu vou dizer para você, você é músico, sabe melhor do que eu. Se você pegar um diapasão, bater um diapasão e chegar com esse diapasão perto de um violão, a nota Lá vai vibrar, não é verdade? Por quê? Essa nota Lá vai reverberar, a nota do violão, a corda Lá, vai reverberar junto com o diapasão. Esse processo de reverberação, o nosso cérebro apresenta um processo que eles começam chamando harmonização, tá certo? Que nada mais é do que o nosso cérebro ir devagarzinho se adaptando com o estímulo externo. E quando a gente está falando com o som, principalmente quando é o som, pode ser qualquer estímulo. Um carinho pode ser isso. Uma luz que começa a enfraquecer e ficar piscando de levinho no ritmo, pode fazer isso, tá? Então, na realidade, esse processo de reverberação que o nosso cérebro tem é o princípio dos restaurantes. Você vai no restaurante francês, aquela luzinha baixa, aquela música lenta, e as pessoas ficam ali horas e horas comendo, não é? Você vai no restaurante, você vai no McDonald's, aquela barulheira toda, a pessoa come um hambúrguer em 2 minutos e já dá lugar para outro. Então, esse processo já é usado há muito tempo. Então, eu acredito que são as duas coisas. Existe uma parte do processo sugestológico, mas eu acho que essa reverberação, essa harmonização que o nosso cérebro tem, os nossos neurônios espelhos têm em espelhar o ambiente externo, é muito grande, tá? Então, só para o Rodrigo falar o que ele quer, e aí você já pega a palavra de volta. Existe, na verdade, desde os estudos do Dr. William Heinrich Dove, né, que descobriu as ondas binaurais aí, nós tivemos depois uma pesquisadora, ela morreu agora, não morreu recente, agora em 2014, doutora Melinda Maxfield, e ela descobriu, ela fez toda uma pesquisa em cima desses ritmos ritualísticos, né, de diversas culturas diferentes, e ela percebeu uma coincidência entre os ritmos. Pasmem, os ritmos todos de tambor em torno de 4,5 Hz, ou seja, frequência delta teta aí, tá? O que você citou, doutor, é a linha de pesquisa de um dos maiores neurocientistas que a gente tem no mundo, que é brasileiro, que é Miguel Nicoleles. Ele defende a BrainNet, né? A existência de que tudo está conectado e de que tudo se movimenta em direção de uma vibração específica, vamos colocar assim. Isso. Legal. Bom, uma complementação também ao que o senhor trouxe, doutor Osmar, é que a gente pode discutir depois também, porque a gente está falando de ondas cerebrais, tudo bem, mas a gente não está falando qual seria o benefício terapêutico dessas ondas. Porque talvez a gente precisa saber que as ondas cerebrais é medida por ECG e que isso seria um ruído do que está acontecendo dentro da cabeça. Então, por esse ruído, a gente não tem assim, uma certeza, uma precisão muito clara do que de fato está acontecendo em relação aos neurônios. E hoje na ciência tem se falado muito em ativação da rede de modo padrão e da sincronização neuronal, né? Então, o quanto isso estaria relacionado com neuroplasticidade, o quanto estaria relacionado a insight terapêutico. Então, acho que a gente pode trazer essa discussão, talvez agora ou talvez mais tarde, porque eu acho que é muito interessante. O único ponto que eu queria colocar em relação a isso, que é uma área bastante nova, bastante polêmica, vai ter muita divergência em relação a isso. Eu queria colocar que é muito interessante a visão funcionalista na neurociência, de que, por exemplo, quando a gente tem ondas θ, tal coisa acontece. Porém, a gente não pode ser reducionista quando a gente fala sobre isso. Porque quando está acontecendo ondas θ, pode estar acontecendo um monte de outras coisas no cérebro que faz com que as ondas θ nem sejam tão importantes assim. Então a gente precisa ter essa visão bem aberta e não reducionista. Eu acho que o reducionismo ele acaba sendo um perigo aí quando a gente fala de alguns funcionamentos cerebrais, que o córtex faz tal coisa, ok, mas o que faz o resto do cérebro? Exatamente. A memória, por exemplo, não existe uma parte no cérebro relacionada à memória. A memória é o cérebro inteiro, né? Tem estudos aí que são bem categóricos em relação a isso. Desculpa. Conectoma humano. Hoje em dia caiu essa história de que a área tal ela só faz uma coisa. Hoje é um conjunto de plasticidade sináptica que acontece a partir dos estímulos que são dados e são aprimorados e acolhidos pelo cérebro, né? Perfeito. E a gente vai para o conceito do... Até porque é uma fórmula, né? Até porque é uma fórmula. Quando você mede uma determinada onda, você está medindo numa área do cérebro, mas em outras áreas você está com outras ondas. Então, na realidade, de repente, para você estar tendo um processo, sei lá, por exemplo, de sonho, você precisa estar com uma área do cérebro em θ
mas uma outra área precisa estar numa outra onda, e esta fórmula é que nós ainda não conhecemos profundamente. Isso leva, né, Rodrigo, que a gente está falando para, agora há pouco, a gente estava trocando as mensagens, para a teoria do caos, que talvez pode explicar o comportamento humano, ou mesmo o biopsicossócio espiritual, né, que é uma coisa que faz todo sentido quando a gente conecta várias áreas para explicar o funcionamento do ser humano. Bom, vamos entrar nessa questão da evidência. Peguei 3 evidências, eu fui lá no Google Acadêmico e tentei pegar as melhores evidências que eu consegui, eu achei 3 bem legais assim que eu trouxe para vocês. Eu vou falar primeiro essa revisão sistemática de 2021 da Revista Mexicana de Neurociência. O que eles concluíram? Eu vou trazer a conclusão. Eles concluíram que sim, que a onda binaural funciona, ela causa uma alteração orgânica que pode ser medida. Porém, eles apontaram que faltam muitos estudos cegos, que os estudos que foram feitos, que os estudos que são feitos atualmente, não são estudos cegos, não tem mascaramento, ou seja, pode ser que exista um viés muito grande aí em relação ao placebo. Pode ser que esses resultados de funcionar pode ser em relação ao placebo e não às ondas binaurais em si, não um princípio ativo das ondas binaurais. Depois, revista eNeuro de 2020, um estudo de 2020. Esse estudo aqui tem um problema que o N dele é muito baixo, um N16. Eu esperava encontrar alguns estudos aí que com N 2.000, 5.000, 10.000, mas eu não encontrei. Então peguei este N16, ok. Foi usado o teste cego, foi usado o mascaramento. Qual foi o resultado? Eles concluíram que as ondas binaurais não são mais eficazes do que qualquer outro tipo de música relaxante. Então eles viram que dava o mesmo resultado nesse estudo aqui de 2020. E a meta-análise de 2019, feita na Espanha, ele analisou, depois da filtragem que eles fizeram, chegaram a 22 estudos, 22 revisões aí. O que eles concluíram? Que as ondas binaurais causam alterações em condições bem específicas. Aí eles colocaram essas condições, precisa ser mais de 9 minutos, tem menor efeito com ondas teta, curioso que eles colocaram isso, ondas sozinhas é mais eficaz do que ondas com música no fundo, entre outras várias questões que eles colocaram. Só que eles apontaram que é preciso mais estudos, e que a maior parte dos estudos também não tem mascaramento, ou seja, pode ser que tenha o fenômeno placebo também acontecendo. Esses foram os melhores estudos que eu encontrei. Eu não sei se vocês têm outros estudos aí que eu gostaria de conhecer também. Som, eu estou vendo que você está louco para falar alguma coisa aí quando entra na tua área, que a medicina é baseada em evidência. Você já leu alguma coisa, já estudou alguma coisa sobre esse assunto? Tá. Eu vou procurar ser bem rápido, né? A gente tem muita experiência em banca examinadora de mestrado e de doutorado, aqui, representando a Unifesp, né? Que eu coordeno um grupo de pesquisa na Unifesp, e eu vejo que aconteceu uma coisa muito bonita, né? Foi um banquete hoje. Eu queria agradecer muito a tua oportunidade, Osmar, como sempre, a tua generosidade, chamando a gente para estar assistindo, presenciando, né? E esses jovens brilhantes, né? Falando coisas que, meu Deus do céu, é muito bom de ouvir, né? A MBE, na verdade, ela ainda ecoa muito pouco no nosso meio, né? Então, ver esses 3 entusiastas, e o Rodrigo, o Rubens e Cris, né? Desculpa, é Cris, né? Cristina, isso? Isso. Então, assim, falando da maneira que se colocaram e trazendo uma modéstia inerente à MBE. Então, para mim, foi um banquete, né? Então, o que a gente gostaria de estar falando, eu sou do Centro Cochrane Britânico, né? A gente trabalha com o Centro Cochrane da Inglaterra, que é exatamente a meca, né, da MBE. Então, no final, Rodrigo e Rubens, e Cris, eu vou fazer uma pequena análise desse material que você rapidamente passou, né? E vou fazer um comentário do que analisar esse diálogo entre vocês, né? Gostei demais da Crista dizendo que o trabalho não é uma panaceia, ou seja, tem situações onde isso absolutamente não funciona. Isso é MBE, tá? Parabéns, isso é MBE. Realmente, o que a gente observa, né, dentro da visão do MBE, que é uma visão, na verdade, aquilo que a gente chama de visão de primeiro plano.
Eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer nada, né? Visão de primeiro plano, porque para nós, o que é MBE? MBE, na verdade, é o campo de conhecimento que você acessa para tomar uma decisão clínica que seja efetiva, que faça diferença, que tenha uma boa relação custo-benefício, uma eficácia e segura, um nível mínimo de evento adverso. Tá? Então, a gente trabalha com populações. Tudo que se faz hoje em dia, o que vocês discutiram aqui, e até o que você, Rubens, trouxe como evidência, mas é evidência quali, é evidência Campbell, como nós chamamos. São dois grandes grupos de pesquisa de evidência no planeta, a Campbell, entre Canadá e Noruega, e a União Europeia como um todo, capitaneada pela Inglaterra, a Cochrane. Tá? Então, assim, que é evidência quantitativa. Então, você trouxe evidência qualitativa para nós, porque a única evidência quantitativa é a partir de ensaio clínico aleatório, tá? Também chamado ensaio clínico randomizado, tá certo? Nas demais situações, você pode até basear em perguntas quantitativas a tomada de decisão clínica, porém, o que a gente observa é aquilo que a Cris falou com muita sabedoria, não é para todo mundo. Vai ter gente que vai escapar disso. Por quê? Porque ele não abrange o espectro de suscetibilidade daquela doença. Tá? Então, o Rodrigo falou que havia, na verdade, uma dicotomia entre a clínica e a pesquisa. Né? Na verdade, para a MBE não tem. Não existe essa dicotomia, Rodrigo. O que existe é que quando o clínico conhece MBE, ele automaticamente incorpora isso na sua rotina. Se nós usarmos a pirâmide de evidência para estar analisando a qualidade da informação, não que a informação seja ruim, mas qual é o grau de acurácia, de precisão dessa informação dentro do espectro populacional, a gente vai acabar observando que faltou uma objetividade. Por quê? Porque vocês viram quanta discussão, inclusive vocês conversando por rede social enquanto estava ocorrendo a palestra, falando teoria do caos e tudo mais, é exatamente isso. Vocês estão falando que, para nós, são questões de segundo plano, são, para nós, questões que envolvem aquilo que nós, em MBE, chamamos de viés de subjetividade. Tá? MBE trabalha com uma coisa muito dura, muito pesada, que é assim, olha, morreu ou não morreu? Bom, sobreviveu, aleijou? Não aleijou. Se aleijou, como é que recupera? Então, a gente trabalha com coisa muito pesada. Então, assim, o que nós, pelo menos a minha experiência, eu tive a honra de conduzir uma revisão Cochrane, né? Alguns anos atrás, um pouco antes do dilúvio de Noé, né? Porque eu sou das antigas. E uma coisa que a gente observou é que tinham pacientes em sofrimento e se usando, né, vários elementos que foram colocados durante este banquete, que foi essa reunião de hoje, né, e uma revisão que me norteou em 2009, foi um trabalho de Renville, no Canadá, que é uma pessoa fantástica, que deu uma sequência neuronal de ameaça ou não, no sentido do indivíduo fugir, ficar, prestar atenção, acatar, juntamente com o trabalho da autonomia francesa. Você, Rubens, que estagiou na França, o trabalho de Franz Wandermann, da Sorbonne 6, um trabalho belíssimo, né? E chegou à conclusão que o acolhimento e a hospitalidade é tudo, no sentido do indivíduo não se sentir ameaçado, e que isso faz toda a diferença no sentido de ele ter uma plena saturação de O2 circulante, e isso ter um efeito salutogênico importante, né? E para nós, que conduzimos depois o trabalho e fizemos o ambulatório da Unifesp, com população SUS,
o que a gente observava era, eu trabalhei com dermatose inflamatória, trabalhei com psoríase, era se a lesão, se a ferida de psoríase diminuía ou não. E aí, por quê? Porque o indivíduo, nessa condição de se sentir acolhido, de se sentir recebido, de se sentir confirmado autonomicamente, segundo o conhecimento lá da Sorbonne, ele retribuía aderindo às recomendações. E isso lava uma evolução de cura importante. Então, assim, e para mim, que sou de campo, eu bato concreto de laje em clínica, tá? Não é como vocês que fazem esse trabalho, que é finíssimo, o trabalho refinado de pesquisa qualitativa. A gente, o que interessa é a evolução, qual é a concentração do medicamento que vai dar para o paciente, se vai subir, vai fazer uma combinação de droga ou não, o que vai fazer com esse cara, que ele não está reagindo, e paciente SUS, de IDH baixo. Então, o que a gente, de uma maneira geral, então, assim, o que a gente observa, né, é que tudo que vocês falaram, quando o profissional tem essa noção de limite, de que ele não é Jeová, ele tem coisas que ele não vai conseguir fazer, ele consegue um resultado muito bom, né? Então, assim, para nós, a questão das ondas bineurais entra dentro de MBE, no estado atual de conhecimento, entra como um mecanismo intrínseco, né? Qual é o mecanismo intrínseco que esse cérebro desenvolveu para promover uma plena oxigenação e, com isso, uma salutogênese importante, né? Para nós, em MBS, significa assim, num caso de cardio, uma população com um infarto agudo do miocárdio, esse pessoal foi a óbito ou não foi, ele precisou de reabilitação ou não, ele broncoaspirou ou não. Então, para nós, são coisas assim bem pesadas, sabe? Bem sofridas mesmo, né? Como na pele. Você vê um paciente de psoriásico, você vê um paciente de lúpus eritematoso. São coisas assim muito fortes e que a gente estuda, né? Eu estudo muito hipnose, a gente está na estrada com os Mari, na Unifesp já há 20 anos com isso. Eu vinha da Universidade de São Paulo para a Unifesp, né? E eu comecei a andar com esse povo, né? Aí da escola. E eu ainda patino, ainda estudo muito, porque é um universo, como disse o Osmar, né? Essa questão, as colocações que ele fez aí, fantásticas, né? Sobre o neurônio espelho, sobre o estado alterado, modificado de consciência. A gente sabe muito pouco sobre isso, né? Isso é uma ponta de um iceberg. Quando a gente vê o indivíduo lá no ritual, quando ele está sambando, ele não tem uma catarse disfuncional, ele tem uma construtiva, o cara que sai da escola de samba, ou enfim, né? Ele se sente renovado e aquilo promove realmente uma salutogênese legal, né? Uma coisa muito boa, né? Uma coisa muito boa. Então, é assim, eu vejo que, de novo, é importante a gente falar de mecanismo intrínseco, mas nós avaliamos pelos marcadores. Por exemplo, a gente avalia os marcadores importantes de LQI, PASI, SAPASI, que são marcadores importantes de dermatologia, que avaliam o tamanho da lesão, a endureção da lesão, o eritema em volta dela, a escala ASA para pacientes cardiológicos. Então, para nós, a gente tem assim marcadores objetivos, né? E nos marcadores objetivos, quando você incorpora as práticas de hipnose em regime de cointervenção, ou seja, como uma terapia complementar, acolhendo, ouvindo, dando espaço para esse indivíduo se manifestar, apesar das condições adversas que a gente trabalha, a gente consegue ver diferenças, né? E aí, o resultado final é que o marcador objetivo de lesão, de dermato, de cardio, de gastro, de endócrino, de pneumo, funciona, e aí a gente estuda um pouquinho mais, vai lembrar, puxa, deve ter sido a onda bineural que funcionou assim, no sentido de disso ou daquilo,
e tal, e vamos melhorar, trabalhar isso, abordar melhor o paciente. Então, isso sim, né? Então, assim, é maravilhoso. Acho que todos vocês estão absolutamente de parabéns, né? Vocês fizeram o MBE mesmo, fizeram o MBE em quali, é importante que isso fique bem claro, tá? Em mecanismo intrínseco, e é muito legal sair essas discussões aí que vocês estão saindo. Agora, vai fazer uma avaliação, eu acredito, porque eu tenho no meu celular, eu tenho um acesso automático, a gente tem uma internet nossa, né, desse pessoal de MBE, a gente tem uma internet própria, né, da própria Cochrane Mundial. E eu entrei nela e não vi nada falando especificamente de onda bineural como marcador. Quer dizer, o marcador que a gente viu era evolução favorável a partir da incorporação de práticas comportamentais, ou seja, as questões ainda não chegaram nesse nível de sofisticação, sabe? Mas está lá. E, assim, me parece que a gente está navegando meio com astrolábio, com vela triangular, como fizeram lá o pessoal das grandes navegações. A gente vai chegar em alguma coisa muito legal. Então, para nós, o que interessa, por exemplo, só para finalizar, o que interessa para nós, quando o paciente sobrevive, é redução de dose de medicamento para dar manutenção para o cara e aumento de intervalo entre crises. Se isso aconteceu, você está otimizando a farmacoterapia, está no caminho certo. E aí você usando todo esse conjunto que eu aprendi muito e continuo aprendendo. Hoje mesmo aprendi duas coisas super importantes com o Osmar. Duas falas dele, eu já passo a mão no caderno e já vou anotar o que esse cara fala. Porque você vai atrás e tem muito fundamento. O professor Roberto Leite, tantos, né? O Serjão, da Psicobio, o FIC, gente de peso, né? Que temos aqui na Vila Mariana, aqui em São Paulo, aqui do lado da minha casa, e que são sumidades, né? E que muitas vezes a gente vai chorar as pitangas, trocar, olha, Osmar, estou com um problema assim, o que eu faço, o que você acha? Aí vem, olha, faz assim, tenta assado, e bola dura. Tá bom, então Monson. é isso. Obrigado, Monson. Obrigado pelas considerações. Eu quero saber o seguinte, na abordagem de cada um dos três, tá certo? Eu quero que vocês me digam como a gente pode usar esses fenômenos, tá certo? Na prática clínica normal. Quer dizer, como cada um de vocês usa o Rubens, eu imagino que ele trabalha também com terapia, com hipnoterapia, né? Então, eu quero que cada um de vocês me fale, mas vamos ser mais objetivo, porque já são 9h30, e daqui a pouco o pessoal começa a querer sair e tal. Embora a grande visualização deste trabalho, ele é dado depois, ele é dado quando ele vai para o YouTube, que a maioria das pessoas entram depois para assistir com calma toda a reunião. Mas eu gostaria que agora a gente fosse um pouquinho mais objetivo, para a gente já começar a se preparar para ver se há mais alguém aí da plateia tem alguma coisa a falar. Então, Rodrigo, como é que quais são as aplicações que você acha que são importantes para a gente fazer com as ondas bineurais, as possibilidades que você enxerga? A partir do momento que eu me conectei com essa possibilidade das induções biofísicas em saúde, a gente, obviamente, se municiou do que tem de evidência mais recente, mais confiável, até pegando uma questão sobre evidência, saiu até estava lendo um paper, uma descrição narrativa do Matheus Sintra, da Unifesp, sobre o uso das ondas bineurais no esporte, tá? E o que ele encontrou lá, para você ter uma ideia como que isso é realmente problemático, né? A questão da qualidade, a questão da filtragem, né? De 56 trabalhos que ele conseguiu extrair a partir da pesquisa, só 4 entraram na elitização dos artigos para que se considerasse alguma coisa, né? Então, ele avaliou o seguinte, que pode ser utilizado, ajuda, de certa forma, na performance, e pode ser utilizado como um fator coadjuvante na recuperação, tá? Mas depende da frequência que é utilizado, né? Depende do momento da intervenção
e também da duração da intervenção, só para fazer um adendo aí. Eu, particularmente, uso com dois objetivos, tá? Eu trabalho muito a questão da relação da saúde mental, logicamente sem entrar no mérito específico, que é muito complexo, saúde mental, mas como que essa abordagem pode, dentro do campo da complementaridade, ajudar a pessoa a se colocar num estado menos ansioso e como isso vai impactar, por exemplo, nas dores que ela vem a sentir, né? Sem mencionar absolutamente, não temos tempo para isso, qualquer tipo de desenho metodológico, mas com uma questão bem direcionada, tá? E no esporte, eu trabalho bastante com recovery, que é uma metodologia, hoje em dia, pautada, multicêntrica, multiprofissional, né? Que lança mão de várias medidas aí para acelerar a recuperação do atleta após competições, após esforço, né? Após o estresse que ele é submetido em treinamentos e competições, certo? E aqui, se for possível, só ia finalizar a minha fala, tenho usado, não de uma maneira, eu não uso batimento bineural como carro-chefe da minha linha de abordagem, mas em alguns momentos a gente já tem uma experiência em utilizar resultados interessantes. Eu tomei o cuidado de fazer um relato de um caso, se o senhor me permitir compartilhar aqui, só para mostrar, eu trabalhei aqui com a variabilidade da frequência cardíaca, que é um marcador gold standard, né, sobre balanço autonômico. E aí eu gostaria de mostrar, compartilhar com os colegas e comentar rapidamente. Eu acho que você pode compartilhar na tela. Rapidinho, Deixa eu né? só Bem objetivo. pegar aqui. Tá. Vamos ver se eu vou Que a conseguir. Cristina também fez, acho que vai ser a hora dela apresentar depois dela, depois do Rubens. Entrou aí para todos? Entrou. Tá. Então, rapidamente, eu vou me ater aqui à questão do sistema parasimpático, tá? Então, que eu tenho uma pessoa, o relato dela, ela foi diagnosticada com síndrome de pensamento acelerado, tá? E a gente fez essa coleta antes de uma intervenção. Eu vou chamar a atenção para essa variável aqui, tá? Chamada RMSSD, que é uma variável quantitativa do parasimpático, tá? E para a idade dela, gênero e idade, é uma variável que está dentro do padrão de, vamos chamar assim, de normalidade para ela, certo? E vamos só passar aqui um pouco à frente. Vou ver aqui, certo? Ok. E aqui nós temos um pós, tá? 95,70. E ela praticamente terminou a sessão no estado de sonolência muito grande, né? Ela chegou a cochilar ali durante a indução. E ela, como ela é atleta, ela é praticante de atividade física regular, inclusive com objetivo de performance e tudo mais. Vou chamar a atenção para mais uma variável aqui interessante. Opa, isso aqui não. Vamos lá. Que é a questão dessa variável aqui. Chamar a atenção a potência da frequência. Podemos dizer que a potência da frequência ela funciona como um índice, tá? Que nos dá uma parametrização de como está a saúde ou a condição funcional da descarga do ramo parasimpático no miocárdio, tá? E o quanto que esse débito cardíaco passa a ser eficiente, né, a partir dessa variável. Então, 1.220 metros por segundo, ele é para a idade dela, por gênero, um condicionante que coloca ali entre um estado de normalidade para anormalidade, um transicional, vamos dizer assim, tá? E o que foi interessante é que depois dessa indução, a gente conseguiu variar isso para 4.498,45 metros por segundo. Ou seja, nessas condições nós temos um miocárdio, uma descarga elétrica do miocárdio muito mais efetiva e provavelmente existem esses estudos de correlação. Se eu fizesse qualquer tipo de estudo hemodinâmico, antes e depois, eu teria uma diferença muito grande. Aí aquela questão, não é que essa pessoa ela ganhou essa condição pelo batimento bineural, é importante a gente salientar isso aí. Mas se eu considerar o nível de estresse que ela estava submetida pela rotina dela,
né? E ela tinha basicamente um quarto deste valor antes de uma intervenção, né? Então, será que ela recuperou a melhor condição funcional dela? Né? Aí nos gera inquietação, né? Aí nós temos uma teoria que poderia ser colocada à prática. Seria lindo, né? A gente conseguir desenhar metodologicamente isso e verificar até que ponto que o batimento bineural ele é efetivo para ajudar a pessoa a recuperar uma condição funcional que está abalada pelo estresse diário dela, né? Então fica aí só para a gente se inquietar um pouco também e levar essas considerações para refletir um pouco mais. Eu acho que por esses resultados, pela experiência que a gente tem hoje, eu não sou um pesquisador experiente, mas já tenho alguns artigos publicados, a gente percebe que é um dado inquietante. Ele nos leva a querer saber mais, né? Entender um pouco melhor como é que a gente pode direcionar essa terapêutica. Então fica aí como um vetor de inquietação para os colegas. Você, daqui a uns tempos, trazer uma casuística um pouco mais completa, com você certeza. Possa começar a ter junto um número N suficiente para a gente começar a poder dizer alguma coisa mais efetiva. Mas é mais para inquietar mesmo, doutor. É lógico, tá certo. Vai, Cris, vamos você, apresenta a sua casuística. Os benefícios das induções são bem abrangentes, seja melhorando o fluxo sanguíneo cerebral, reforço a neuroplasticidade. O Marx fala em 2004, essa questão principalmente da neuroplasticidade, que é o que os colegas também já tem falado, né, que é bem bacana, e a gente, tanto o Rubens quanto o Rodrigo. Esse aqui, geralmente eu começo, para mim poder chegar no binaural, né, no subbinaural ou no indutor de onda cerebral, eu sempre inicio fazendo a avaliação completa da pessoa, e hoje, quando a pessoa tem, geralmente os casos que eu atendo focados nisso, é ansiedade, depressão, estresse e problemas de sono. E junto à neurometria, eu uso também a polissonografia domiciliar, que hoje é aprovado pelo INCOR, então o paciente leva para casa, faz, para a gente ver se ele tem apneia, qual tipo de problema que ele tem no sono, para que, se eu tiver que encaminhar para o médico especializado, otorrino, eu encaminho, e às vezes a gente sabe que tem casos de depressão que estão muito relacionados à questão do sono, a pessoa não dormir bem. E então a gente começa com essa avaliação, depois a gente vai, então, faz o formato do MP3 que a gente fala, então grava um som específico, e para melhorar todo o ciclo do sono-vigília, as doenças degenerativas, o estresse. Então, a gente vai fechando, né? O Dr. Nelson fez todo o trabalho comprovado dentro dessa metodologia, que também é o David Servan, que é o grande, que começou com toda essa linha. E o bacana de mostrar aqui é que, por exemplo, quando um paciente ele está dando 19,2 Hz, talvez seja até um pouco a linguagem diferente do que os colegas estavam falando, é um pulso cerebral muito alto, então ele está o tempo todo muito acelerado. Em cima disso, a gente vai, então, entrar no processo de avaliar aqui, de acordo com perguntas cognitivas, como que está a gente já avaliou, na verdade, o pulso cerebral, e aí, de acordo com que deu lá 19 Hz, então aqui a gente vai definir qual que é o som que ele vai escutar, que é específico para ele, para tratamento, para ver se ele consegue se adaptar àquele som, se aquilo lá não vai fazer mal, se ele não vai ficar irritado, porque às vezes é o que eu falei, às vezes ele não consegue se adaptar a esse tipo de som. Junto com isso, o que eu acabei observando? Bom, ele faz aí esse movimento, né, o auricular, para poder entender qual que é esse som mais adequado, e para ver onde que é o predomínio das ondas no cérebro, mas o que é interessante é que muitas vezes antes eu começava com a hipnose, com outra técnica, hoje eu começo com a neurometria, porque a gente vê que muitas vezes, e a gente consegue mostrar para ele, antes dele fazer as técnicas de relaxamento ou dos sons binaurais, antes e depois que ele faz. Então, isso me dá uma facilidade para ele ir para a hipnose. Ou também faço uma avaliação psicológica, porque se ele for uma pessoa muito sistemática, muito controladora,
ele consegue relaxar primeiro, os primeiros 15 dias de tratamento, para depois eu conseguir ter um sucesso melhor, seja na terapia cognitiva ou seja no processo de hipnose ou regressão, alguma coisa assim, a linha que a gente for estar trabalhando, né? No final, eu entendo que me facilita bastante essa técnica, trabalhar esses estímulos, porque a gente consegue ter um resultado bem legal. O que eu acabo observando também é que muitas vezes o paciente fala assim para mim: doutor, eu estou escutando uns sons do YouTube em casa e eu consigo relaxar, ou ele chega e fala assim que em vez de relaxar está fazendo mal. Eu já tive alguns sons, conforme os colegas até falaram, que não tem um estudo muito de acompanhar mesmo. Eu já escutei alguns sons que esses pacientes me trouxeram, que eu acessei, e que realmente me fez muito mal, sabe? Assim, de eu ficar num estado de eu não conseguir dormir. Então, hoje eu sou bem cuidadosa com eles, quando eles falam que estão escutando, porque está disponível. Tem sons que são bacanas, mas tem sons que acabam mexendo muito com as pessoas num sentido negativo e acaba atrapalhando o meu tratamento. Então, hoje eu peço para eles, se algum estiver escutando esses sons pela internet, para eles pararem, façam o tratamento comigo, depois se quiser voltar, volta, porque senão eu não consigo medir a efetividade do que a gente está trabalhando, né? Então, é praticamente isso aí hoje que eu tenho trabalhado com eles. Vamos lá, Rubens. Olha, eu quero saber como é que você usa na prática isso. Olha, doutor Osmar, eu procuro usar, minha área terapêutica é a terapia, psicoterapia, meu carro-chefe. Então, eu procuro, mesmo já dentro da psicoterapia, eu vou procurar identificar no paciente, dentro da PBE, o que funciona melhor para ele. A PBE que eu falo é a prática baseada em evidências, que vai ter a minha experiência, aquilo que eu domino mais, vai ter a melhor evidência disponível e vai ter as preferências e crenças do paciente. Essa parte das preferências e crenças do paciente eu considero muito na minha abordagem, na escolha da abordagem. Então, para alguns pacientes eu vou ter uma terapia mais diretiva, para outros eu vou ter uma terapia menos diretiva. Isso vai impactar totalmente na adesão à terapia, porque psicoterapia, a gente tem uma adesão bem baixa. Geralmente as pessoas procuram a gente quando elas já estão em sofrimento, e quando elas não estão em sofrimento, elas tendem a faltar na terapia. Isso acontece, isso a gente vê na faculdade, a gente tem números para isso. Então eu vou mexer se a terapia é mais diretiva ou menos diretiva. Para alguns pacientes eu vou trabalhar mais com interpretações de sonhos, para outros eu vou trabalhar dentro da hipnose com desenhos ou escrita automática. A hipnose, eu vou usar a hipnose verbal com alguns, com outro hipnose ericksoniana, hipnose não verbal também. Então isso vai variar de paciente para paciente dentro da PBE. E para alguns que nem estão tão preparados para terapia ou tão preparados, mas eu posso colocar algo a mais, eu vou usar a acupuntura também, que eu faço. Eu posso usar a massagem também, que eu faço também, eu já fiz curso de massagem. Eu posso usar se isso faz sentido para aquele paciente. E aí eu posso entrar com ondas binaurais também. Por que não? Se aquilo faz sentido, se eu vejo que tem um resultado legal, se ele gosta, se ele falou, olha, deu certo para mim, por que não continuar? Porque quando eu falo de evidências científicas, eu estou falando de uma coisa. Quando eu estou falando de experiência clínica, eu estou falando de outra. Então, mesmo que é placebo ou não, eu vou usar aquilo se aquilo for benéfico para o paciente e fizer sentido para o prognóstico positivo da terapia. Dentro da terapia, eu vou usar a EVFC também, que eu aprendi com o Rodrigo Dispato, a análise da variabilidade da frequência cardíaca, pegando a pré-intervenção e a pós-intervenção para ver aonde eu levei aquele paciente, aquele sujeito, se aquilo está modulando o sistema nervoso dele para um estado mais simpático-tônico ou mais parasimpático-tônico, sistema nervoso autônomo simpático ou parasimpático. Eu vou ter um dado mais concreto para poder trabalhar também. Para alguns pacientes eu vou trabalhar mais com hiperventilação, respiração hiperventilada, que aí entra na prática do renascimento, o rebirthing. Psicobiológicas, né? Exato, que é a área da psicologia transpessoal. Ou se não, eu vou encaminhar ele para um médico para ele verificar se ele está tomando algum inibidor da monamina-oxidase ou algum medicamento que interfere na serotonina, para a gente fazer um procedimento de terapia assistida por psicodélicos,
que é onde eu vou encaminhar, fazer o explicar para ele como funciona, mandar ele depois para um centro religioso, onde tenha essas substâncias que ainda no Brasil não é liberado para uso clínico, só uso religioso. Eu vou mandar ele lá, eu posso acompanhar ele, e depois a gente faz o pós-intervenção, que é o principal da terapia assistida por psicodélicos. Então eu tenho essa gama de possibilidades que eu posso estar trabalhando na sessão com o paciente. E a binaural, assim como o Rodrigo colocou, não é meu carro-chefe, e eu posso usar ou não como uma parte do tratamento, mas desde que faça sentido e de que o paciente dê um relato que seja positivo em relação a isso. Porque tem pessoas que vão ouvir e vão falar, olha, não gostei, isso está me fazendo mal, então aí não vai ser, por exemplo, o que eu vou usar. A mesma coisa com a acupuntura. Tem pessoas que é muito sensível à dor, então eu não vou usar acupuntura. Eu posso usar acupressão, pressão de pontos da acupuntura. Mas mesmo assim, isso tem que fazer sentido para o paciente. Então, minha principal abordagem dentro da psicoterapia, que eu posso colocar resumindo, é algo que esteja baseado em evidências, que eu domine, que pode ser alguma dessas práticas, mas que principalmente que faça sentido para aquele paciente. Dando uma resumida, então. Então, a gente resume chegando... nós não chegamos a uma conclusão, vamos dizer, efetiva, porque, na realidade, ninguém tem. Esta que é a verdade, tá? Nós temos possibilidades, hipóteses e possibilidades. Primeira coisa é que as ondas binaurais, tá certo? Elas são ondas que a tendência, a ideia delas, do desenvolvimento delas, era tentar fazer esta reverberação neuroeletrofisiológica, vamos dizer assim, cerebral, e a partir daí, eventualmente, ter alguns resultados que poderiam ser facilitados quando as pessoas estão dentro de determinados estados neurológicos, neurobiológicos. Então, se a pessoa está precisando de melhorar a atenção, talvez você vai ensinar, vai fazer um trabalho com estímulo gama, tá certo? Se a pessoa está querendo melhorar a parte dedutiva dela, tal, talvez trabalhar com ondas beta. Se a pessoa quer aprender a relaxar, onda muito ansiosa, tal, trabalhar com as ondas alfa. Ou seja, é como se você estivesse fazendo, ampliando a neuroplasticidade dela para aquele estado psicofisiológico que a gente tem interesse. Então, isso é um primeiro detalhe que a gente tem. Segundo, é que a medicina baseada em evidência ainda não tem alguma coisa muito efetiva, tá certo? Ela tem indícios, tá certo? De que podem haver melhorias, que podem haver resultados positivos com o uso das ondas binaurais, mas muitas vezes a gente pode ter esses resultados efetivos até com música alfagênica simples, típica, comum, como eu, por exemplo, costumo fazer hipnose, eu sempre uso uma música alfagênica junto, porque, na realidade, para mim, ela, muito mais do que a efetividade dela, ela serve como uma âncora. Então, quando eu ponho o paciente, que eu começo a fazer induzir hipnose, que eu ligo a música, e eu uso sempre a mesma, para condicionar mesmo o paciente, para ele aquilo vira uma âncora. Então, depois, quando ele está em casa, vai fazer 5 minutinhos por dia com a mesma música, é como se ele estivesse fazendo um processo psicoterapêutico, tá? Então, quer dizer, isso é o risco que a gente tem hoje. Nós sabemos que existem algumas, estão começando a utilizar, vocês com a da neurometria estão começando a usar, da hipnose eu ainda não usei, eu nunca usei ainda as ondas binaurais, então eu não tenho uma experiência clínica com isso, tá certo? E, eventualmente, talvez eu venha ver se algum grupinho esteja interessado a gente fazer alguma pesquisa, algum trabalhinho nessa linha, usando a hipnose, tá? Isso é uma possibilidade. A terceira coisa que eu vejo é que ainda estamos no campo da dúvida se o maior efeito dela é um efeito psicofisiológico real, modificando uma neurobiologia efetivamente, ou se ela está no campo da sugestologia, tá? E eu, particularmente, acredito que sejam as duas. As duas linhas fazem parte desse trabalho, dessa experiência, tá? Mas eu vejo que tem muita coisa. O que eu só não vejo, e aí eu posso dizer para você que eu realmente não acredito, é que as pessoas
e que eu vi bastante, não achei nada significativo dizendo que as pessoas, mesmo tendo experiências psicodélicas, possam ter, vamos dizer, desejo de começar a mudar seu comportamento com vistas a, de repente, a ter intenção de procurar droga, tal. Quando eu acho que a coisa é diferente. Eu acho que uma pessoa que eventualmente tem curiosidade nessas experiências psicodélicas, elas podem querer começar com a coisa mais simples para depois ir progredindo. Então, isso é o que a gente chega. Na verdade, nós não chegamos à conclusão se as ondas bioneurais podem ser efetivamente ruim, tá certo? Ruim ou perigosa, tá? Como as mães estão vendo atualmente. E eu posso até alegar que a Cristina falou uma coisa que eu concordo, que muitos podem ter experiências boas e outros podem ter experiências ruins, até por conta do mesmo tipo de som, porque a percepção individual é muito intensa, é muito biológica, pessoal, tá? Então, eu acho assim, a gente não tem muitas conclusões para serem tiradas, a gente tem experiências, e todos nós falamos algumas coisas aqui, né? Eu quero dizer para vocês que, desse final de semana passado, eu tive uma experiência interessante, que uma pessoa trouxe um aparelho chamado Lúcia, que é um aparelho de luz branca, e que ela trabalha com uma série de ondas. E, na realidade, eu fiz questão de experimentar, ir lá experimentar. É uma luz que é colocada a uma certa distância, você fica relaxado, com os olhos fechados, e quando ela começa a piscar aquela luz, aquele trabalho, e foi durante 50 minutos, o que eu particularmente acho muito tempo, eu até sugeri para ela, eu acho que 20 minutos é um tempo suficiente, mas você começa a ter uma experiência psicodélica, você fecha os seus olhos e você começa a ter um monte de cores, um monte de formas, e você começa a ter sensações. Então, aquela sensação de que, de repente, você está saindo, está levitando, mas isso é tudo sugestológico, tá? Mas aquela experiência psicodélica que aparece, você com os olhos fechados, percebendo tudo aquilo, tá? Foi uma coisa nova para mim, e eu até me comprometi com ela de dar uma estudada, tentar entender um pouquinho mais esse aparelho, mas já tem trabalhos, tá? Eu tenho um trabalho, depois eu vou ver se eu disponibilizo para vocês, já tem um trabalho interessante desse aparelho com as ondas binaurais, tá certo? Trabalhando com ondas binaurais na faixa de alfa e beta só. Eles tiveram cuidado, só trabalha com ondas alfa e beta, né, na binaural, e junto com esse aparelho. E depois eu vou disponibilizar para vocês. Mas eu acho que, por enquanto, é só o que a gente tem assim mais efetivo. Não temos nada resolvido com relação ao assunto, tá? E eu acho que isso nós ainda podemos ter outros momentos de discussão, tá? Para falar um pouquinho mais de propriedade desta coisa nova que está aparecendo. Mas, a princípio, eu gostaria de dizer para as mães que esta experiência via celular não é isto, eu vi trabalhos de psiquiatra falando, ela não é viciante, tá? O que não quer dizer que a intenção da pessoa que procura, né, não deva ser melhor entendida, tá? Mas o simples fato da pessoa ouvir tal, isso não vai viciá-la, não vai fazer com que ela fique viciada na experiência. Até porque, na experiência psicodélica que eu tive, ela foi uma experiência visual, puramente visual. Eu não me desliguei, eu não entrei num estado modificado de consciência, eu entrei num estado de percepção visual intensa e que foi realmente bem interessante, tá? Mas eu ainda não vi uma utilização, talvez um hiperestímulo, talvez uma melhora de um estímulo completo de várias áreas cerebrais. Eu ainda não sei bem isso, eu vou estudar melhor e, quem sabe, numa outra reunião, a gente possa vir para discutir essa nova estratégia dessa luz, tá? Eu vou, antes de terminar, vou passar a palavra para cada um de vocês,
dar um minutinho para vocês se despedirem, fecharem aí da maneira como vocês acham. E eu agradeço todo mundo, já são quase 10 horas. Eu acho que hoje foi bem produtivo. Para mim, pelo menos, foi. Tá? Eu acho que deu para entender o que são ondas binaurais, acho que deu para entender essa história de como a neurometria pode ajudar. A música, a relação dela com música, eu acho que isso foi tudo bastante interessante. A Gláucia Mosconi, que está aí, ela é uma das pessoas que está trabalhando com esta luz, e ela, uma hora, talvez a gente venha apresentar alguma coisa com relação a esse aparelho chamado Lúcia, e com esse trabalho dessa luz de alta frequência, tá bom? Então, eu vou, pela ordem que nós começamos. Rodrigo, você pode fazer suas palavras finais? Bom, agradecer a todos, né, pelo convite. Doutor, parabéns pelo grupo. Excelente contribuição, doutor Monson, também, aos colegas que palestraram, né, muito obrigado. Eu lembrei só finalizando, de duas questões. Saiu um estudo, na verdade, agora, um estudo australiano de 2022, que foi comentado pelo Dr. Manuel de Nóbrega, que é da Sociedade Paulista de Pediatria, falando exatamente, acho interessante, pessoal, depois eu posso compartilhar aqui também, falando exatamente que não tem essas associações de risco para as mães se preocuparem, etc, etc, tá? Então, tirar um pouco dessa inquietação que foi gerada. E uma outra coisa, até o Rubens, né, a gente já chegou a comentar sobre isso, mas tem alguns estudos da etologia animal que mostram até o comportamento instintivo, né, que é livre de opinião ou de preferência, quando você expõe sons de 432 Hz e 440, né, como que muda drasticamente o comportamento desses animais, tá? Então, quem quiser depois dar uma pesquisada sobre isso, é bem interessante também. Certo, minha gente? Muitíssimo obrigado. Qualquer coisa que precisar, doutor, novamente, a gente está à disposição. Grande abraço a todos, boa noite. Contem comigo aí. Tchau, tchau. Cris, você? Bom, gostaria de agradecer mais uma vez de estar aqui com o doutor Osmar, com todos os colegas, Rodrigo, Rubens, doutor Monson, né? E só queria deixar uma mensagem que eu acho que é muito bacana, o que difere o veneno ou o remédio é a dose. Então, a gente tomar cuidado com as doses, os excessos, porque isso que muitas vezes a gente acha que está cuidando do paciente, às vezes a gente está prejudicando. E a questão também, como o Rodrigo falou, que não tem nenhuma comprovação que realmente sejam o som alucinógeno, como realmente muita gente está colocando na internet, eu acho que o que está prejudicando os nossos jovens e as pessoas em geral e as crianças é o excesso da internet, a liberdade ou a libertinagem dos pais de liberar isso de uma forma que as crianças não podem ainda estar acessando certas coisas por uma série de questões que todos sabem que são da área da saúde, né? Tanto a visão quanto a formação. Então, a gente tem que tomar cuidado aí até que ponto que isso está ajudando ou não. Não são esses sons de relaxamento que vai prejudicar, mas o excesso de qualquer coisa, de qualquer estímulo que não seja bacana. Mas é isso, muito obrigada, uma semana abençoada para todos, um mês abençoado, todas as pessoas que estão aqui nos prestigiando. Gratidão. Gratidão, Osmar, mais uma vez. Rubens, você? Certo, eu queria finalizar só colocando um ponto aqui, que é todo fenômeno senso-perceptório pode vir a se tornar um fenômeno orgânico, tá? Isso é muito importante saber, por causa da retroalimentação positiva. Então, algo que parece inofensivo, dependendo do biopsico-sócio-espiritual da pessoa, pode se tornar um estado alterado de consciência e pode ser gatilhos para várias coisas. Porém, quando a gente fala de ondas binaurais, a gente tem um fator de risco muito baixo, porque a velocidade do efeito e a dificuldade que a pessoa tem de chegar em um efeito maior, ela é muito alta. É difícil chegar nesse efeito. Então a pessoa, por exemplo, no estudo precisa ouvir mais de 9 minutos para ter alguma percepção, mas essa percepção não é a mesma da cocaína, não é a mesma do crack, da maconha, do álcool, para causar uma dependência que seja relevante. Então o fator de risco quando a gente fala de ondas binaurais é extremamente baixo, eu diria, falando do ponto de vista da psicologia. Bom, eu gostaria então de finalizar agradecendo. Muito obrigado, Dr. Osmar, a todos os presentes. Obrigado, Cris, obrigado, Rodrigo. Foi muito gostosa aqui a discussão, aprendi bastante também. Uma excelente noite para vocês. Bom, eu queria então
convidar a todos para o próximo mês, na segunda terça-feira, né? Todos já estão abertos, todos fazem parte, a reunião é aberta, vocês podem convidar quem quiser. Eu ainda não sei o tema, mas em breve ele será colocado no grupo de estudos de hipnose. Tá? Agradeço a todos, uma boa noite para todos. Eu não sei se vocês viram um formuláriozinho para preencher, para poder... Sabe, eu preciso sempre lembrar que essa reunião é uma atividade da Unifesp, e para que a gente dá do Departamento de Psicobiologia. Então, a gente, para justificar para a reitoria e tal, que a gente tem essas nossas reuniões, é importante que a gente tenha um registro das pessoas da assistência. Tá? Agradeço a todos vocês e cuidem-se do frio para não pegar, né, essa gripe que está uma loucura. Eu sofri muito com essa gripe, tá? E eu acho que vale a pena. Não estou falando o Covid, não. Estou falando essa gripe, deve ser H3N2 ou H2N3, não sei bem esses números, mas essa gripe está pegando feio. Tomem cuidado. Um beijo no coração e até a próxima reunião. Boa noite, Osmar. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, obrigada.